E altas taxas de positivações de Covid-19 acendem um alerta nas entidades que recomendaram a volta do uso das máscaras. Depois de um período com os casos de Covid-19 controlados e sem necessidade de uso de máscara, o Brasil vem enfrentando uma alta taxa de positivações. A média móvel de novos casos conhecidos da doença voltou a se aproximar de 10 mil por dia no Brasil. Mas, com essas altas constantes, o que a gente precisa fazer? É necessário voltar a usar máscara? É necessário voltar a deixar de frequentar ambientes muito aglomerados? Para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, né, Raquel, nós vamos conversar então agora com a doutora Aline, que está junto com a gente, não é, Raquel? Isso, a professora do curso de medicina da PUC, a Aline Stipe, que é doutora em microbiologia. Bom dia, doutora Aline, prazer em recebê-la aqui novamente. Bom dia, obrigada novamente pelo convite. Doutora Aline, vários órgãos aí voltaram a recomendar, vários pesquisadores, vários nomes influentes aí da saúde, recomendando o uso de máscaras, principalmente em ambiente fechado. É realmente necessário já voltar a usar máscara? Como é que a senhora está vendo esse cenário nesse momento? Então, nós tivemos agora uma declaração, né, da Fiocruz de uma nova variante circulando no país, a BQ1, que é uma variante da Omicron, né, então ela está aumentando, né, os números de casos positivos por essa variante, então se faz necessário a utilização das máscaras, principalmente para as pessoas que têm as comorbidades já listadas, né, que desde o início da pandemia a gente vem ressaltando para que tomem mais cuidado. Então, são os idosos, né, e as pessoas com algum tipo de doença crônica, hipertensão, diabetes, etc. Então, para essas pessoas se faz necessário, sim, que retomem a utilização das máscaras e evitem aglomerações. Doutora, é óbvio que isso varia muito, né? Não dá para a gente cravar realmente o que houve para essa volta de positivações. A gente passou um período longo, a gente nem falava mais em Covid direito, né? Eu imaginava que nem fosse voltar, de repente, uma alta como essa. Por que retornamos a essa estaca? Então, na verdade, a gente passou por um período que mudou-se o foco, né? Mesmo em pandemia, mudou-se o foco e aí acabamos, né, todos nós voltando a uma normalidade, porém ainda em pandemia. Então, o descuido, né, então, as aglomerações, também nós tivemos aí um decréscimo muito grande nas doses de reforço da vacina. Então, a gente teve aumento da circulação desse vírus, porque assim, um indivíduo vacinado, então vamos pegar um ciclo de um vírus, né? Então, o ciclo de vírus pode durar até 7 dias. Num indivíduo vacinado, esse anticorpo ele é produzido com mais rapidez e esse ciclo acaba tendo de 3 dias, por exemplo, tá? Então, assim, o risco de disseminação, de aumento de número de vírus diminui drasticamente. Então, o que aconteceu? A gente não teve o reforço dado, numa estimativa que a Anvisa, né, até pressupôs que a gente fosse ter. Então, com isso, a gente teve essa retomada, né, essa perda de foco com a Covid, então, aumento de número de vírus na população. E devido ao afrouxamento das medidas sanitárias. Então, a gente parou de usar máscaras, as aglomerações continuaram e por essas causas, a gente tem esse número hoje já alarmante de um aumento muito drástico aí de número de casos positivos. E essa nova variante que a senhora citou, a BQ1, né? Parece que tem uma outra também já identificada lá no Amazonas. Essa BQ1 especificamente, ela é mais agressiva? A possibilidade de espalhar a doença é maior, de ter uma maior circulação do vírus no país? Então, ela é mais transmissível, né? A Omicron ela já se comporta um pouco mais transmissível que as demais variantes. Ela é mais transmissível que a original da Omicron, então ela se replica com mais agilidade porque ela tem uma ligação com a célula, né, do indivíduo um pouquinho mais forte. Então, ela replica mais rápido. Então, ela aumenta o número na população mais rápido. Então, por isso que a gente tem que ficar em estado de alerta. O bom é que as vacinas já em estudo, né, as vacinas que a gente já tem na população, ela já também demonstrou efetividade contra mais essa variante. Doutora, você deixou muito claro, e só vou reforçar então,
é importantíssimo ampliar o público com a quarta dose, é fundamental, né? Por exemplo, nós tivemos no final da semana passada a confirmação por parte do governo do estado, no início dessa semana a liberação para o agendamento em Londrina, ainda devagar, mas vai começar a vacinar. É necessário ampliar logo essa quarta dose, porque tem, por exemplo, assim, no meu caso, eu tomei a terceira em fevereiro, só liberou agora a quarta agora, faz quase um ano. Demorou para liberar, né? E até complementando, doutora, tem muitas pessoas que não tomaram nem a terceira dose. Esse é o grande problema, porque assim, a vacina só é efetivada, né, a gente só tem a efetivação, né, eficácia da vacina, quando a gente tem o esquema total, né, com os estudos avançando, com o esquema total dado naquela população. Então, assim, como já foi liberado agora acima de 18 anos, né, o cadastramento para o agendamento da vacina, então se faz essa, mesmo porque a gente está entrando aí num período que a gente precisa dessa vacina bem efetiva, porque agora começam as festas de finais de ano, né, as aglomerações, então o comportamento, né, da população precisa, né, já demonstrou em vários estudos que precisa dessas doses de reforço. Então, assim, a pessoa que tem a idade para tomar a quarta dose, que é o que está liberado hoje pela Anvisa e, né, pela Secretaria de Saúde, né, do Estado do Paraná e também Municipal de Londrina, precisa sim fazer o agendamento o quanto mais rápido, né, possível, para estar dentro do esquema vacinal competente, para que a gente entre nesse final de ano um pouco mais seguro e que a gente diminua assim esse número de vírus circulando dentro da nossa população. E é bom ressaltar, né, doutora, que quem não tomou a terceira dose, porque eu estou ouvindo muito isso. Não, mas eu não tomei nem a terceira, como é que eu vou tomar o reforço? Quer dizer, não tomou, vai, né? Se não fez a segunda, faça a segunda. Se não fez a terceira, faça a terceira. Eu estou correta? Isso mesmo, o quanto antes, né? Então, assim, não tomei a terceira dose, fiquei só na segunda, né? Se conscientize dessa importância, assim, porque não é importante só para a pessoa que está tomando a vacina, é importante para a população como um todo, né? Então, a gente tem que ter ainda essa empatia de pensar nas pessoas que estão dentro do grupo de risco, né? Que se apresentam alguma comorbidade, e também nos idosos. Então, a gente precisa se preocupar conosco, né, que está lá indo tomar vacina, mas também com os demais da população. É evidente, doutora, que a senhora falou que essas cepas são mais preocupantes para quem tem já uma doença pré-existente, são mais idosos, só que isso acaba, é óbvio, inflando os hospitais, né? Nós já vimos uma alta, por exemplo, de 64% nas UTIs do estado de São Paulo e 50% em enfermarias. Precisamos se preocupar com o número de leitos, com internações também nesse momento. Precisamos se prevenir para não ter uma nova onda de lotação de hospitais, não? Isso mesmo, porque assim, a gente voltou a um despreparo, vamos dizer assim, né, com os hospitais. Se a gente tiver de novo, né, o que a gente chama dentro do avião overbook, se a gente tiver um overbook dentro também dos hospitais, aí as coisas vão se complicar. Então, por que não tomarmos algumas decisões ou até algumas medidas profiláticas para não chegar naquele cenário horrível que nós tivemos lá no início da pandemia, né, com hospitais lotados. Então, assim, vamos se cuidar, vamos evitar, quem puder evitar aglomeração, por exemplo, eu sou do grupo de risco, né, por exemplo, gestante, uma pessoa hipertensa, sou do grupo de risco. Consigo evitar ir, por exemplo, a um supermercado às 18 horas, que é um horário mais lotado, consigo ir às 3 horas da tarde, que é um horário mais tranquilo. Assim, só troca esse hábito, né, olha um pouquinho para você, olha um pouquinho para a pessoa que está do seu lado, às vezes você mora com seu avô. Então, assim, para a gente não ter um problema, né, de enfrentar novamente superlotações de hospitais, leitos de UTI, então, assim, a gente precisa, sim, ser empático e ir atrás da terceira, né, quem não tomou a terceira dose, e quem está apto a tomar a quarta dose, ir atrás da vacina. Tá certo, então. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos, embora a gente já tenha vivido um período e tenha um entendimento a respeito da vacina, do contágio e tudo mais, as pessoas voltam a ter dúvidas, né? O que fazer agora? Mas não acabou? Isso não vai acabar nunca? Eu preciso ainda tomar? Não, mas eu tomei 2, já tá bom. Né? Então, todas essas informações que a senhora trouxe foi muito importantes, são muito importantes, né? E como a senhora disse, é hora de voltar a se cuidar, mudar os hábitos. Talvez a gente não volte àquele cenário caótico que a gente viveu,
mas a gente pode evitar problemas sérios, né? Especialmente aí nos hospitais. A gente sabe que com a vida normal, os hospitais lotaram de novo com o dia a dia, né? Acidente, trauma e tudo mais. E aí ele não teria um suporte, os hospitais não teriam condições de receber um alto número de pessoas com Covid, como foi na época mais crítica aí da pandemia. Então é preciso olhar para isso também. Obrigada, doutora. Imagina, isso mesmo. Muito obrigada e precisando, estou às ordens de vocês também. Nós conversamos com a doutora Aline, que é professora do curso de medicina da PUC. Se me permite só um comentário, Raquel. Claro. É evidente que no período da pandemia nós tivemos muita dificuldade para superar uma fase muito por negligência da população. Pessoas que demoraram a entender que a gente precisava deixar de aglomerar, que a gente precisava usar máscara, que a gente precisava se vacinar, né, uma alta campanha de fake news sobre vacina. Depois disso, nós superamos isso, conseguimos vacinar grande parte da população. Londrina foi um exemplo disso, chegando a taxas altíssimas de vacinação da população. As pessoas se adaptaram a usar máscaras, começaram a se cuidar, certo? Estamos no outro estágio agora, de volta, né, de casos. E aí a gente pode colocar muito dessa conta no poder público. Porque foi liberada uma nova vacinação, quarta dose, com atraso. Nós tivemos no estado do Paraná 1.500.000 vacinas que venceram. Que agora estão aguardando a Fiocruz dizer se pode ou não pode usar ou não. se ainda e tem a pergunta é, por que essas vacinas não foram ofertadas antes? Não foram distribuídas antes. Se a própria Secretaria de Saúde sabia disso, se o prazo para se tomar uma dose de reforço é de 4 a 6 meses, ele já pode tomar essa dose, por que não liberaram? E você sabe que tem uma coisa interessante, porque a gente fica olhando e fala assim, mas essas doses estavam lá com o governo do estado. Realmente, tem responsabilidade sim. Né, poderia ter orientado, chamado as prefeituras, feito uma mobilização, mas estava todo mundo concentrado em campanha. Mas os municípios também tinham autonomia. E o próprio estado está jogando meio na conta dos municípios. Falou, não, eles pediam e a gente mandava. Como as coisas foram arrefecendo e tal, conforme eles iam pedindo, a gente ia mandando. Ou seja, eles não pediram, por isso a gente não mandou. Né? Então, se os governos tinham, os municipais tinham também essa autonomia, por que não fizeram um programa mais eficiente? Falou, opa, tem um monte de gente aqui de terceira dose que não está tomando, vamos chamar, vamos fazer uma campanha, vamos atrás, sabe? Não. De quarta que já pode tomar, né? Eu tô aqui com 1.500 doses, eu vou perder essas doses. Não vou perder, vamos fazer um planejamento para isso. Eles tinham autonomia para fazer isso e não fizeram. Então você tem toda a razão. A população negligenciou, sim, porque estava cansada, absolutamente cansada de 2 anos terríveis aí, de pandemia, de fechamento, de problemas financeiros, psicológicos, mentais, de tudo. Né? Ninguém aguentava mais. Então cabe o quê? Ter esse suporte, Sim. ter essa gestão. E ela não houve. E da mesma forma, né, os dois lados. Todo mundo colaborando, né? Não estou aqui dizendo que não precisa colaborar. O governo do estado, né? poderia olhar e falar assim, por que Londrina não está vacinando aí? Vocês estão atrasados, hein? Porque aqui, ó, a gente mandou do mês X ao mês X. Vocês não pediram mais? Nós mandamos tantas vacinas de terceira dose. As pessoas que tomaram essas vacinas já tem que estar tomando a quarta. Por que vocês não estão fazendo nada? Então, vice-versa. Todo mundo é culpado. É culpado do governo do estado, é culpado as secretarias municipais de saúde de não terem feito uma campanha de vacinação durante o período. Da mesma forma como a gente culpa aqui muitas vezes a vacina da polio. Que como que uma cidade como Apucarana consegue atingir quase 100% de vacinação com uma população de 120 mil pessoas e outras cidades não conseguem atingir nem metade disso. Nem não 50%. É problema só da população, é problema da gestão. Em Londrina acho que foi 61%, se não me engano, mas é baixo. Ou seja, né, tá muito na conta nesse período aí do poder público que poderia ter feito uma campanha melhor de reforço de vacinação. E agora a gente fica na torcida para, se Deus quiser, ser uma fase que vai passar rápido, que não haja um aumento tão expressivo assim de casos e se houver que não haja internações, pelo menos, que daí a gente já fica um pouco mais tranquilo, né? Foi no Londrina 10h32.